Meus sogros o fizeram me deixar por uma filha de presidente, sem saber que eu era dona da empresa de US$ 1 bilhão pela qual agora imploram. Eu sou Abigail Walker, 29 anos, e há 6 meses meu marido James me deixou pela filha do presidente. Os pais dele, Harold e Eleanor Mitchell, orquestraram tudo, convencidos de que eu não era boa o suficiente para o filho precioso deles. Eles nunca perdiam uma oportunidade de me lembrar como eu estava puxando James para baixo com minha carreira aparentemente modesta. O que nenhum deles sabia era que eu secretamente possuía uma empresa de tecnologia avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Agora, eles estão desesperadamente implorando por minha ajuda enquanto seu império desmorona. Antes de continuar minha história, de onde vocês estão assistindo hoje? Apertem o like e se inscrevam se vocês já tiveram sogros que os julgaram antes de conhecer seu verdadeiro valor. James e eu nos conhecemos há 3 anos em uma conferência de tecnologia em São Francisco. Eu estava lá apresentando o novo software da minha empresa anonimamente. Algo que eu sempre fazia para deixar o produto falar por si mesmo ao invés de fazer as pessoas se concentrarem no fato de eu ser uma fundadora mulher. Naquela época minha empresa estava ganhando tração, mas longe da avaliação de US$ 1 bilhão que eventualmente alcançaria. Eu estava parada perto da estação de café durante um intervalo quando James se aproximou. Ele tinha cabelo escuro que caía perfeitamente, confiança que não cruzava para arrogância, e o sorriso mais gentil que eu tinha visto em anos de eventos de networking. Aquela apresentação sobre integração blockchain foi impressionante, ele disse, estendendo a mão. James Mitchell, trabalho com marketing para crescimento tecnológico. Meu coração deu aquele pequeno salto sobre o qual os romances sempre falam, mas que eu nunca tinha experimentado antes. Abigail Walker, e obrigada, levou meses para acertar esses algoritmos. O que eu não disse a ele foi que era minha empresa, meus algoritmos. Até onde ele sabia, eu era apenas mais uma desenvolvedora na equipe. Conversamos por quase 1 hora, perdendo completamente a próxima sessão. No final da conferência, tínhamos trocado números e marcado um jantar para a semana seguinte. Nosso romance evoluiu rapidamente. James era tudo o que eu estava procurando, inteligente e gentil, apoiador da minha carreira, e genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. Quando eu tinha que atender ligações tarde da noite por trabalho, ele me trazia café. Quando eu mencionava que meu chefe precisava de algo urgente, ele nunca reclamava dos nossos planos cancelados. A verdade era que eu era a chefe. Minha empresa, Walker Innovation Systems, estava crescendo exponencialmente. Tínhamos acabado de garantir nosso financiamento Série B, e eu estava trabalhando em uma aplicação revolucionária de inteligência artificial que tinha grandes gigantes da tecnologia interessados. Mas eu tinha visto muitos relacionamentos mudarem uma vez que o dinheiro entrava na equação. Eu queria alguém que me amasse por mim, não pela minha conta bancária ou status. No 3º mês de namoro, eu sabia que o amava. Aos 6 meses, estávamos discutindo o casamento. Durante tudo isso, mantive minha história de capa. Eu era apenas uma desenvolvedora trabalhadora em uma startup promissora. Eu tinha planos de contar a verdade, é claro. Eu imaginava o momento perfeito depois que tivéssemos construído uma base sólida. James me pediu em casamento numa terça-feira chuvosa no nosso restaurante favorito. Nada extravagante, apenas palavras sinceras e um anel simples mas bonito que depois soube que tinha esticado seu orçamento. Isso significou mais para mim do que qualquer diamante que ele poderia ter comprado se soubesse meu patrimônio líquido. Eu te amo, Abby, ele disse, usando o apelido que só ele me chamava. Não me importo que tenhamos que fazer orçamento e economizar por anos. Eu quero construir uma vida com você. Era a oportunidade perfeita para ser honesta, mas algo me segurou. Talvez fosse medo, ou talvez eu só quisesse preservar este momento puro que não tinha nada a ver com meu sucesso ou dinheiro. Planejamos um casamento pequeno apenas para amigos próximos e família imediata. Foi quando conheci Harold e Eleanor Mitchell pela primeira vez e quando os problemas começaram. Eles chegaram em São Francisco 2 dias antes do casamento, ficando no Ritz-Carlton enquanto James e eu morávamos no meu apartamento deliberadamente modesto de 2 quartos em um prédio agradável mas não luxuoso. Eu poderia ter bancado uma cobertura com vista para a Bahia, mas isso teria levantado muitas perguntas. O nariz de Eleanor se enrugou ligeiramente quando ela entrou em nossa casa. É aconchegante, ela disse, sua pulseira de diamantes captando a luz enquanto ela observava nossa sala de estar. Harold foi menos sutil. Filho, com sua posição na Tech Growth, eu esperaria algo um pouco mais impressionante. A empresa não está indo bem? Pai, estamos economizando para o futuro, James explicou, colocando o braço ao meu redor. Nem todo mundo precisa ostentar seu sucesso. Isso me rendeu um olhar frio de Eleanor. E o que você faz mesmo, Abigail? Coisas de computador, não era? Sou desenvolvedora de software, respondi simplesmente. Eleanor trocou olhares com Harold. Bem, suponho que alguém tem que fazer o trabalho dos bastidores. Durante aquela primeira reunião, eles fizeram inúmeros comentários sobre minhas roupas elegantes, mas não de grife em meu trabalho.
Certamente há espaço para crescimento, e nossa decisão de ter um casamento pequeno. A família Mitchell tem certos padrões a manter. James me defendeu naquele dia, mas eu podia ver as sementes de dúvida que seus pais estavam plantando. Eles mostraram fotos dos casamentos elaborados de seus primos, mencionaram filhos de amigos que estavam namorando moças adoráveis de famílias proeminentes, e relembraram da ex-namorada de James que agora era uma cirurgiã bem-sucedida. No momento em que partiram para o hotel, a tensão era palpável. James estava quieto, e eu podia vê-lo mentalmente comparando nossa vida com aquela que seus pais achavam que ele deveria ter. Eles vão se acostumar, ele disse finalmente, apertando minha mão. Eles só querem o melhor para mim. E eles não acham que isso sou eu, completei por ele. Eles não te conhecem como eu conheço, ele insistiu, mas havia uma nova hesitação em sua voz. Nos casamos 2 dias depois em uma cerimônia que Harold e Eleanor claramente acharam decepcionante. Ouvi Eleanor dizendo para um parente, bem, pelo menos ela parece fazê-lo feliz. Por enquanto eu deveria ter tomado isso como meu sinal para revelar meu sucesso, para provar que estavam errados imediatamente. Mas algo teimoso em mim se recusava a justificar meu valor através da minha conta bancária. Se eles não conseguiam me valorizar por quem eu era, então não mereciam saber o que eu tinha conquistado. Então começamos nossa vida de casados com James nem um pouco mais sábio sobre minha empresa em crescimento. E seus pais convencidos de que o filho tinha se contentado com a mediocridade. Depois de nossa lua de mel em Bali, que eu secretamente melhorei várias vezes mantendo a ilusão de que estávamos sendo econômicos, nos estabelecemos na vida de casados. James continuou seu trabalho de marketing. E eu continuei minha farsa de ser uma funcionária comum enquanto na verdade dirigia reuniões de diretoria e tomava decisões de milhões de dólares. Compramos uma casa em um bairro agradável, nada extravagante, mas confortável. Eu poderia ter comprado uma mansão sem piscar, mas em vez disso, fizemos um financiamento como qualquer casal normal. James estava orgulhoso de que pudéssemos pagar com nossos salários combinados, nunca sabendo que eu poderia ter pago à vista 100 vezes. A primeira visita oficial de Harold e Eleanor à nossa casa de casados veio 3 meses depois. Eles chegaram com sorrisos forçados e presentes de inauguração que claramente pretendiam elevar nosso espaço de vida, taças de cristal que não combinavam com nossa louça casual, e arte cara que contrastava com nossa decoração moderna. O bairro parece seguro, comentou Eleanor, olhando pela nossa janela da frente com decepção mal disfarçada. Casa inicial muito sensata, acrescentou Harold, enfatizando inicial. Como se lembrasse James de que este não era o lugar onde um Mitchell deveria residir permanentemente. Durante o jantar, bombardearam James com perguntas sobre sua trajetória profissional e quando ele planejava assumir uma posição de diretor. Então Eleanor voltou sua atenção para mim. E como está seu trabalhinho de computador, Abigail? Ainda digitando para a empresa de outra pessoa. Sorri educadamente. Está indo bem, obrigada. Sabe, nossa amiga, a nora dos Henderson, acabou de se tornar sócia em seu escritório de advocacia, disse Eleanor para James, ignorando completamente minha resposta. E ela está esperando o primeiro neto. Eles estão nas nuvens. As indiretas não eram sutis. Durante todo o fim de semana mencionaram vários filhos de amigos que estavam indo muito bem, todos os quais pareciam ser mais ricos, mais prestigiosos, ou mais realizados do que aparentávamos ser. O que eles não sabiam é que enquanto dormiam no nosso quarto de hóspedes, eu estava silenciosamente respondendo e-mails sobre uma grande aquisição que minha empresa estava considerando. A ironia não passou despercebida por mim, ser menosprezada por pessoas que estariam beijando meus pés se soubessem quem eu realmente era. James estava cada vez mais preso no meio. Depois que seus pais saíram, o encontrei olhando listas de imóveis para casas que não podíamos pagar com nossa suposta renda combinada. O que você está fazendo? Perguntei, vendo fechar rapidamente a aba do navegador. Só curiosidade, ele disse com um sorriso forçado. Papai mencionou que os valores dos imóveis estão realmente subindo em Pacific Heights. Foi o início de um padrão. Depois de cada interação com seus pais, James ficava temporariamente insatisfeito com nossa vida. Ele fazia comentários sobre amigos recebendo promoções, sobre os carros que seus associados comerciais dirigiam, sobre férias para destinos que não podíamos pagar. Enquanto isso, a Walker Innovation Systems estava prosperando além das minhas expectativas mais selvagens. Tínhamos garantido patentes em nossa tecnologia de inteligência artificial que estavam revolucionando a indústria. Grandes publicações de tecnologia especulavam sobre o fundador misterioso que raramente fazia aparições públicas. Meu patrimônio líquido no papel havia cruzado para 9 dígitos e eu estava recebendo ofertas de aquisição quase semanalmente. Ainda assim, mantive minha cobertura em casa. Eu tinha viagens de negócios legítimas, mas diminuía sua importância. Eu fazia videochamadas no nosso escritório em casa com a porta fechada, alegando que eram reuniões de equipe quando na verdade eram negociações no valor de milhões. 6 meses depois do nosso casamento, a tensão estava aparecendo.
James estava se tornando mais consciente do status, mais preocupado com aparências. As sementes sutis que seus pais plantaram estavam crescendo em inseguranças completas. Em uma festa de jantar com seus colegas, ouviu vagamente insinuando que eu estava trabalhando em algo grande que poderia mudar nossa situação em breve. Ele estava criando uma narrativa onde eu estava à beira de algum avanço que elevaria nosso estilo de vida em vez de aceitar nossa vida como era. A ironia partiu meu coração. Se ele soubesse a verdade, teria todos os símbolos de status que estava cada vez mais desejando. Mas agora eu estava presa em minha própria decepção, incerta de como revelar que havia escondido uma parte tão enorme de mim mesma sem danificar a confiança entre nós. As coisas chegaram ao limite na festa de aniversário de seus pais, uma festa extravagante em seu clube de campo. Usei meu vestido mais bonito de grife, mas um que eu alegara ser um achado de sorte em uma liquidação de amostra. Eleanor deu uma olhada em mim e disse: "Oh, querida, é isso que os jovens estão usando hoje em dia? Que interessante." Mais tarde naquela noite, fui procurar James e ouvi uma conversa que me gelou até o osso. Eleanor estava falando com James em voz baixa no escritório de Harold. "Querido, seu pai e eu estamos preocupados. Você tinha tanta promessa, um futuro tão brilhante. E agora você está se contentando. Abigail parece doce o suficiente, mas ela é realmente material Mitchell? Ela está realmente te ajudando a se tornar o homem que você deveria ser?" Esperava que James me defendesse imediatamente. Em vez disso, houve uma pausa que durou vários segundos agonizantes. "Mãe, eu amo a Abby", ele finalmente disse, mas sua voz carecia de convicção. "O amor nem sempre é suficiente, querido. Seu pai e eu nos amamos profundamente, mas também nos elevamos mutuamente. O que Abigail está trazendo para a mesa? Como ela está te ajudando a avançar? Essas são perguntas que você precisa se fazer." Recuei silenciosamente, meu coração batendo forte. Naquela noite, James estava quieto na volta para casa. Quando perguntei o que havia de errado, ele disse que estava apenas cansado, mas algo havia mudado entre nós e eu sabia que as palavras de Eleanor haviam encontrado seu alvo. Na manhã seguinte, quase contei tudo a ele. Tinha os relatórios financeiros da empresa abertos no meu laptop, pronta para mostrar a ele que eu não era apenas bem-sucedida. Eu era extraordinariamente bem-sucedida. Mas justo quando estava prestes a chamá-lo para o escritório, meu telefone tocou. Era meu CFO, ligando com notícias que mudariam tudo. Um grande gigante da tecnologia estava interessado em nos adquirir por uma avaliação que nos colocaria firmemente no território unicórnio. Atendi a ligação, fechei a porta, e o momento de contar a verdade a James escapou. Um dos muitos momentos que mais tarde lamentaria ter deixado passar. A mudança em nosso relacionamento poderia ter permanecido uma erosão lenta e sutil se não fosse pelas notícias que estouraram 2 semanas após a festa de aniversário de Harold e Eleanor. A filha do presidente Thompson, Grace, estava retornando aos Estados Unidos após anos trabalhando no exterior com várias organizações humanitárias. A mídia estava fervendo com especulações sobre seus planos futuros. Ela seguiria seu pai na política? Assumiria uma posição em sua administração? O país estava fascinado por esta mulher elegante e realizada que de alguma forma conseguia ser tanto privilegiada quanto acessível. Prestei pouca atenção ao ciclo de notícias. Minha empresa estava nas etapas finais de desenvolvimento de um protocolo de segurança revolucionário que revolucionaria a proteção de dados. Entre liderar minha equipe e manter minha cobertura em casa, fofocas de celebridades não estavam no topo da minha lista de prioridades. Mas Harold e Eleanor Mitchell estavam fixados no retorno de Grace Thompson. Eles pertenciam aos mesmos círculos sociais da elite política, embora operassem mais na periferia do que gostavam de admitir. O gala anual da Fundação Thompson estava se aproximando, o evento social da temporada, e os Mitchells haviam garantido convites. James. Notícias maravilhosas. A voz de Eleanor ecoou pelo telefone uma noite enquanto James e eu estávamos fazendo jantar. Seu pai e eu garantimos um convite para você para o Gala Thompson. Grace estará lá, é claro, e tantas pessoas influentes. Poderia ser tremendo para sua carreira. O rosto de James se iluminou de uma forma que eu não vi há meses. Isso é incrível, mãe. Obrigado. Esperei que ele perguntasse sobre meu convite. Ele não perguntou. Mais tarde naquela noite mencionei casualmente. Então, esse gala parece chique. Devo começar a procurar um vestido? James pareceu desconfortável. Sobre isso, o convite é só para mim. Aparentemente, eles estão limitando os números deste ano. E seus pais não conseguiram garantir um convite para sua esposa? Perguntei, tentando manter meu tom leve apesar da dor borbulhando dentro de mim. É realmente um evento de networking profissional, ele explicou fracamente. A maioria das pessoas está indo sozinha. Eu sabia que era mentira. O Gala Thompson era famoso por ser um evento de casais, com fotos dos participantes e seus parceiros espalhadas pelas redes sociais todos os anos. Isso era obra de Harold e Eleanor, uma exclusão deliberada projetada para me separar de James no que eles viam como um cenário social importante.
Na noite do gala, James se vestiu com seu melhor terno, aquele que eu secretamente mandara fazer sob medida para ele como um achado de sorte a um ótimo preço. Ele estava bonito e animado, enquanto eu me sentia enjoada de apreensão. Divirta-se, eu disse, beijando-o para se despedir. Me mande mensagem se puder. Ele prometeu que mandaria, mas sua mente já estava em outro lugar. Naquela noite me enterrei no trabalho, finalizando detalhes para uma grande apresentação para investidores. Por volta da meia-noite verifiquei meu telefone. Nenhuma mensagem de James. As redes sociais, no entanto, estavam inundadas com fotos do gala. Rolei até encontrar uma que fez meu estômago despencar. James sorrindo amplamente parado ao lado de uma mulher deslumbrante em um vestido azul. A legenda a identificava como Grace Thompson. James chegou em casa às 3 da manhã, ligeiramente bêbado e transbordando de empolgação. Abby, você não vai acreditar na noite que tive. Ele se derramou, não parecendo notar ou se importar com a hora tarde. Conheci todo mundo. Senadores, COR, o vice-presidente e Grace Thompson. Ela é incrível, Abby. Formada em Harvard, trabalhou com refugiados em 6 países, fala 4 idiomas, e ela é tão pé no chão. Escutei meu marido delirar sobre outra mulher por 20 minutos seguidos. Isso não era apenas admiração profissional, era paixão. Nas próximas semanas, James mencionou Grace com frequência crescente. Ele havia recebido um convite de acompanhamento para um evento de arrecadação menor onde ela estaria presente. Então vieram mensagens de texto que ele tentava esconder, saindo de quartos para atender ligações, trabalhando até tarde em projetos misteriosos sobre os quais era vago. Eu não era ingênua. Sabia o que estava acontecendo, mas parte de mim não conseguia acreditar que James realmente me trairia. Apesar de nossas tensões recentes, havíamos construído o que eu pensava ser uma base sólida. Durante esse tempo, minha empresa chegou às etapas finais do desenvolvimento do nosso protocolo de segurança. Estávamos a semanas de um anúncio que provavelmente dobraria nossa avaliação da noite para o dia. Eu havia planejado finalmente ser honesta com James antes que as notícias se tornassem públicas, explicar tudo, pedir desculpas pela decepção e compartilhar meu sucesso com ele. Agendei um jantar especial em casa, preparei sua refeição favorita e ensaiei meu discurso de revelação repetidamente. Era isso, o momento que salvaria nosso casamento ou exporia que havia sido construído sobre muitas mentiras para sobreviver. James mandou mensagem dizendo que chegaria tarde. Depois mais tarde. Então cancelou completamente outra emergência de trabalho. O jantar romântico que preparei ficou intocado enquanto recebi um e-mail da minha equipe executiva confirmando que nosso protocolo de segurança havia passado na fase final de testes. Estávamos prontos para tornar público uma inovação que mudaria a indústria para sempre. Deveria estar comemorando o pináculo da minha conquista profissional. Em vez disso, sentei sozinha na minha mesa de jantar, olhando para meu telefone e as desculpas cada vez mais suspeitas do meu marido. Na manhã seguinte, verifiquei nosso extrato do cartão de crédito compartilhado e encontrei cobrações de um restaurante caro na noite anterior, um sobre o qual falávamos em visitar juntos algum dia quando pudéssemos pagar. Ele havia levado outra pessoa ao exato restaurante que eu estava guardando como uma surpresa especial para quando finalmente revelasse meu sucesso. Quando confrontado, James alegou que foi um jantar de negócios. Quando perguntei com quem ele havia jantado, ele ficou na defensiva, me acusando de não confiar nele. Nossa primeira grande briga como casal casado terminou com ele saindo furioso, alegando que precisava de espaço. Ele voltou no dia seguinte com flores e desculpas, mas algo fundamental havia mudado. O homem caloroso e apoiador com quem me casei estava sendo substituído por alguém com fome de status e secreto. E eu sabia exatamente quem estava encorajando essa transformação. 3 dias após nossa briga, Harold e Eleanor Mitchell apareceram sem aviso na nossa porta numa manhã de domingo. A visita surpresa deles era incomum. Eles tipicamente planejam suas viagens para São Francisco com semanas de antecedência, hospedando-se em hotéis de luxo em vez de sugerir que poderiam ficar conosco. Estávamos apenas na vizinhança, Eleanor explicou de forma não convincente, beijando minha bochecha no ar enquanto entravam em nossa casa. James pareceu igualmente surpreso com a aparência deles, mas rapidamente mudou para parecer nervoso. Havia uma tensão no ar que sugeria que esta não era uma visita casual. Preparei o almoço enquanto eles falavam com James em tons baixos na sala de estar. Suas vozes ficavam silenciosas sempre que eu me aproximava, depois continuavam quando eu voltava para a cozinha. No momento em que nos sentamos para comer, meu estômago estava em nós. Então Abigail, Harold começou depois de dar uma pequena mordida na salada que preparei. Como está seu trabalho indo? Ainda com a mesma empresa? Sim, respondi simplesmente. Minha empresa estava na verdade nas etapas finais das negociações de aquisição que nos avaliariam em mais de $1 bilhão, mas até onde eles sabiam, eu ainda era uma desenvolvedora de nível médio. Ele assentiu, trocando olhares com Eleanor. Nenhuma ambição de crescimento? Papéis de liderança? Antes que eu pudesse responder, Eleanor interveio.
James nos conta que você tem estado bastante ocupada com o trabalho ultimamente. Longas horas, muitas noites tarde. A implicação era clara. Eles estavam sugerindo que eu estava negligenciando o filho deles, talvez até sendo infiel, quando a realidade era exatamente o oposto. Minha equipe está finalizando um projeto importante, disse cuidadosamente. Tem exigido algumas horas extras. Bem, James também tem estado bastante ocupado, Eleanor continuou, dando tapinhas orgulhosamente na mão do filho. Depois do Gala Thompson, ele tem feito todos os tipos de conexões valiosas. Não é, querido? James assentiu, evitando meus olhos. Algumas boas oportunidades profissionais surgiram, incluindo passar mais tempo com Grace Thompson. Harold acrescentou com alegria mal disfarçada. Que jovem mulher talentosa. Seu pai fala muito bem das perspectivas de marketing de James. Meu garfo congelou no meio do caminho para minha boca. Você conheceu o presidente? James se mexeu desconfortavelmente. Apenas brevemente. Em uma pequena reunião na semana passada. Uma reunião sobre a qual eu não sabia nada. A traição cortou fundo, não apenas que ele estava claramente perseguindo algo com Grace, mas que estava deliberadamente escondendo esses eventos significativos de mim. Harold pigarreou. James, por que você não ajuda sua mãe a trazer o presente que trouxemos do carro? Era uma desculpa transparente para falar com ele a sós, mas James obedientemente seguiu Eleanor para fora, me deixando com Harold. Sua expressão mudou imediatamente, abandonando toda a pretensão de polidez. Deixe-me ser direto, Abigail, ele disse, inclinando-se para a frente. James tem uma oportunidade extraordinária agora. Grace Thompson tem um interesse pessoal nele, e as conexões que ele está fazendo poderiam estabelecê-lo para a vida. Ele é casado. Lembrei a ele, minha voz tensa. Comigo. Harold acenou com a mão desdenhosamente. Casamentos podem ser erros. James se casou jovem, antes de entender completamente seu potencial. Antes de conhecer alguém que pudesse verdadeiramente ser sua igual e ajudá-lo a alcançar a grandeza. Minhas mãos estavam tremendo debaixo da mesa. Então você veio aqui para o quê? Me pedir para me afastar para que seu filho possa perseguir a filha do presidente? Eu vim sugerir que se você realmente se importa com James, você considerará o que é melhor para ele. Harold respondeu friamente. Você deve ver que está o segurando. Suas ambições modestas, sua carreira comum. James foi feito para mais do que isso. Ele gesticulou ao redor de nossa casa com um desdém mal velado. Eu queria tanto contar a ele então, assistir seu rosto quando ele soubesse que eu valia mais do que toda a fortuna da família dele combinada. Mas algo me parou. Se James pudesse ser tão facilmente influenciado por status e poder, se ele pudesse trair nossos votos porque alguém mais prestigioso mostrou interesse, então o que isso dizia sobre nosso casamento? James e Eleanor voltaram, carregando um vaso de cristal ostentoso que pareceria ridículo em nossa casa. A conversa mudou para tópicos superficiais, mas o dano estava feito. Os Mitchells tinham mostrado suas cartas. Eles estavam ativamente encorajando o filho a me deixar. Depois que eles saíram naquela noite, James estava quieto, evitando conversa. Ele alegou exaustão e foi para a cama cedo, mas eu ouvi mandando mensagens até tarde da noite. O brilho suave de seu telefone iluminando seu rosto em nosso quarto escurecido. 3 dias depois, cheguei em casa de uma reunião com minha equipe de aquisição para encontrar James sentado à nossa mesa de jantar, com uma expressão sombria no rosto. Precisamos conversar, ele disse, palavras que sinalizaram o começo do fim. Tenho pensado muito, ele continuou, ainda não encontrando meus olhos. Não acho que isso está funcionando mais. Quero dizer, apesar de suspeitar que isso estava chegando, ouvir as palavras ainda pareceu um golpe físico. Por causa da Grace? Perguntei diretamente. Ele teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Não é só sobre ela. É sobre a vida que eu quero, a vida que eu sempre quis. Nós queremos coisas diferentes, Zeb. Você está contente com isso? Ele gesticulou ao redor de nossa casa, assim como seu pai tinha feito. Eu quero mais. Você quer dizer que quer alguém com status? Traduzi. Alguém que impressione seus pais? Isso não é justo, ele protestou fracamente. Grace e eu nos conectamos em múltiplos níveis. Ela entende ambição. Ela se move em círculos que podem fazer mudanças reais no mundo. E eu não. Você nem me conhece, James. Você nunca se deu ao trabalho de realmente me conhecer. Eu sei o suficiente, ele disse, se levantando da mesa. Já empacotei algumas coisas. Vou ficar em um hotel hoje à noite e voltar para o resto mais tarde. Seus pais te convenceram disso, disse. Lutando contra as lágrimas. Eles nunca acharam que eu fosse boa o suficiente. Meus pais me ajudaram a ver o que eu não conseguia admitir para mim mesmo, ele retrucou. Nunca fomos realmente compatíveis. Você é uma pensadora pequena, Abby. Eu preciso de alguém que pense maior. A ironia de sua declaração poderia ter me feito rir se não estivesse partindo meu coração. Quando ele saiu pela porta, meu telefone vibrou com um e-mail do meu CFO. Urgente. Oferta de aquisição finalizada. Coletiva de imprensa agendada para amanhã às 9 horas. Avaliação final, 1,2 bilhão de dólares.
Desabei no sofá, minha vida pessoal implodindo justamente quando minha vida profissional alcançava seu pináculo. A esta hora amanhã, todos saberiam que a quieta e sem ambição Abigail Walker era uma das empreendedoras de tecnologia mais bem-sucedidas de sua geração, incluindo James e seus pais obcecados por status. O timing não poderia ter sido mais brutalmente perfeito. Mal dormi naquela noite, oscilando entre a dor do coração pela traição de James e a expectativa do anúncio que estava por vir. Pela manhã, tinha tomado uma decisão. Não ligaria para James ou tentaria impedi-lo. Se ele e sua família valorizavam status e conexões acima de amor e lealdade, então que descobrissem meu sucesso junto com o resto do mundo. Às 9 horas em ponto, fiquei ao lado do CEO da TechGiant, a empresa que adquiriu meu protocolo de segurança, enquanto anunciávamos o negócio para a imprensa. Câmeras piscaram quando fui apresentada não apenas como a fundadora da Walker Innovation Systems, mas como sua proprietária majoritária e arquiteta da tecnologia revolucionária que acabará de ser vendida por 1,2 bilhão de dólares. A senhorita Walker deliberadamente manteve um perfil baixo durante o crescimento de sua empresa, explicou o CEO da TechGiant aos repórteres reunidos. Ela queria que a tecnologia falasse por si mesma ao invés de ter a atenção focada em sua juventude ou gênero. Hoje, celebramos não apenas esta aquisição, mas a visão de uma verdadeira inovadora. Subi ao microfone, usando um terno de grife que eu tinha mantido escondido no fundo do meu armário por anos. Obrigada. Fundei a Walker Innovation Systems há 7 anos com a crença de que a tecnologia de segurança deveria ser tanto inquebrável quanto invisível para o usuário. A parceria de hoje com a TechGiant trará essa tecnologia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto perguntas voavam dos repórteres, meu telefone começou a vibrar incessantemente no meu bolso. Ignorei durante o restante da coletiva de imprensa, mantendo minha compostura profissional apesar de saber exatamente quem estava tentando me alcançar. De volta à privacidade da sala executiva, finalmente verifiquei meu telefone. 27 chamadas perdidas e mensagens de James, Harold, Eleanor, e até números que eu não reconhecia. Rolei pelas mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. James, Abby, é você nas notícias? Me ligue urgente. Harold, Abigail, precisamos falar imediatamente sobre este anúncio. Eleanor, querida, parece haver alguma confusão. Por favor, nos ligue imediatamente. A mensagem mais reveladora veio de James cerca de 1 hora depois do anúncio inicial. Grace viu as notícias. Ela está fazendo perguntas sobre nós. Por favor, me ligue de volta. Isso é um mal-entendido. Eu podia ler nas entrelinhas. Grace Thompson, ao descobrir que James tinha acabado de deixar sua esposa bilionária, estava questionando seu caráter e motivos. A conexão perfeita que os Mitchells tinham orquestrado já estava se desfazendo. Não respondi a nenhum deles. Em vez disso, me concentrei no turbilhão de atividades seguindo o anúncio, reuniões com a equipe de integração, entrevistas com publicações selecionadas de tecnologia, e um jantar de celebração com minha equipe executiva que tinha guardado meu segredo todos esses anos. Era quase meia-noite quando voltei para minha casa, nossa casa, para encontrar James sentado nos degraus da frente. Ele se levantou quando meu carro parou, sua expressão uma mistura de choque, arrependimento e cálculo que revirou meu estômago. Abby, ele começou caminhando em minha direção quando saí do carro. Por que você não me contou? Todo este tempo. Teria importado? Perguntei, mantendo minha distância. Você ainda teria me deixado pela Grace se soubesse que eu valia 1 bilhão de dólares? Isso não é justo, ele protestou. Eu estava confuso. Meus pais estavam no meu ouvido constantemente e cometi um erro enorme. Onde está a Grace hoje à noite? Perguntei pontualmente. Sua hesitação me disse tudo. Ela achou que seria melhor se não nos víssemos por um tempo, dadas as circunstâncias. Você quer dizer, dado que você parece um oportunista caçador de dinheiro que deixou sua esposa bem-sucedida? Traduzi friamente. Não era assim. Eu não sabia. Exatamente. Você não sabia porque nunca realmente me viu, James. Você viu o que você e seus pais queriam ver. Alguém abaixo de você, alguém indigno do poderoso nome Mitchell. Por favor, Abby, ele se aproximou, sua voz suavizando para o tom que ele usava quando nos apaixonamos pela primeira vez. Podemos resolver isso. Cometi um erro terrível, mas nunca parei de te amar. Mas você parou de me respeitar, retruquei. Você parou de me defender para seus pais. Você parou de ser o homem que pensei ter casado. Passei por ele até a porta, virando-me uma última vez. Vou pedir ao meu advogado para entrar em contato com você sobre o divórcio. Não venha mais aqui. Enquanto fechei a porta em seus protestos, meu telefone vibrou com um e-mail de Harold Mitchell, o primeiro de muitas tentativas desesperadas de reconciliação que seguiriam nos próximos dias.
Na manhã seguinte, me mudei para o apartamento de luxo que eu secretamente possuía há anos no centro de São Francisco. Contratei segurança para manter James longe do meu escritório e casa, e instruí minha assistente Zoe a bloquear todas as ligações da família Mitchell. O frenesi da mídia ao redor da aquisição foi intensificado pelo drama pessoal que vazou pouco depois. Histórias sobre como a fundadora de tecnologia de bilhões de dólares tinha sido subestimada e traída por seu marido e sogros. Nunca confirmei essas histórias publicamente, mas não precisei. A saída mal cronometrada de James e suas tentativas imediatas de reconciliação após o anúncio contaram a história por mim. Grace Thompson emitiu uma breve declaração através de sua porta-voz. A senhorita Thompson não estava ciente da situação marital do Sr. Mitchell e não tem mais comentários sobre assuntos privados. A linguagem diplomática não podia esconder o subtexto. Ela não queria nada com um homem que tinha mostrado tão pouco julgamento e caráter. Por semanas, me concentrei inteiramente na transição dos negócios, deliberadamente evitando qualquer reflexão pessoal sobre o colapso do meu casamento. Era mais fácil mergulhar no trabalho do que confrontar a dor da traição. Minha equipe, liderada por meu parceiro de negócios de longa data Nathan Reed, se uniu ao meu redor, criando uma bolha protetiva de apoio e propósito. Sabe, Nathan disse durante um raro momento quieto entre reuniões, sempre achei estranho que você mantivesse seu sucesso em segredo do seu marido. Agora entendo. Você viu algo nele que o resto de nós perdeu. Ou eu vi algo que não estava lá, respondi, a primeira avaliação honesta que me permiti. Eu queria alguém que me amasse por mim, não pelo meu dinheiro ou status. Pensei que James fosse essa pessoa. Para o que vale a pena, Nathan ofereceu, a pessoa certa não se importará de qualquer maneira. Eles só vão querer que você seja feliz e realizada, empresa de $1 bilhão ou não. Suas palavras ficaram comigo enquanto comecei o processo de reconstruir minha vida, não como esposa de alguém ou nora de alguém, mas simplesmente como eu mesma, com todas as minhas forças e falhas finalmente abertas. 6 meses se passaram num borrão de reuniões de integração de negócios, entrevistas de imprensa e procedimentos de divórcio. A fascinação pública com minha história tinha em sua maior parte diminuído, substituída por interesse genuíno na tecnologia de segurança que tínhamos desenvolvido. Eu estava finalmente sendo reconhecida pelo meu trabalho ao invés do meu drama pessoal, que era tudo o que eu sempre quis. Tinha me estabelecido em minha nova vida, dirigindo a divisão de inovação da Tech Giant enquanto explorava oportunidades filantrópicas com minha nova riqueza e influência. O divórcio estava quase finalizado, com James tendo eventualmente aceitado um acordo que era generoso mas representava uma fração minúscula do meu patrimônio líquido. Não tinha ouvido diretamente de Harold ou Eleanor Mitchell em meses, embora meu advogado ocasionalmente mencionasse suas tentativas de me alcançar através de vários canais. Não tinha interesse em suas desculpas atrasadas ou explicações. Isso mudou numa manhã chuvosa de terça-feira quando minha assistente Zoe colocou um envelope grosso na minha mesa. Isso veio por correio, ela explicou. É de Harold Mitchell. O correio foi instruído a esperar por uma resposta, mas eu disse que isso não era possível. Encarei o envelope, tentada a jogá-lo fora sem abrir. A curiosidade venceu. Dentro estava uma proposta formal de negócios delineando súbitos problemas financeiros da firma de investimento de Harold e propondo uma parceria que seria, efetivamente, um resgate. A carta foi cuidadosamente redigida para evitar admitir qualquer erro enquanto tentava apelar ao meu senso de negócios. Mitchell Investments enfrentou um problema temporário de fluxo de caixa, ele escreveu. Dada sua expertise no setor de tecnologia e nossa presença estabelecida em investimentos tradicionais, uma parceria seria mutuamente benéfica. O que ele não declarou explicitamente, mas documentos financeiros incluídos no pacote revelaram, era que problema temporário de fluxo de caixa significava que sua firma estava a meses da falência. Vários investimentos de alto risco tinham falhado simultaneamente e clientes estavam retirando seu dinheiro a uma taxa alarmante. Deixei a proposta de lado e liguei para minha conselheira financeira, Lillian Parker. O que você sabe sobre Mitchell Investments? Perguntei quando ela atendeu. Lutando, ela respondeu imediatamente. Harold Mitchell fez alguns investimentos questionáveis em indústrias em declínio. Há também rumores de que sua reputação levou um golpe depois que sua situação se tornou pública. Significando que vários clientes de alto perfil retiraram suas contas quando souberam como os Mitchells trataram sua nora bilionária, Lillian explicou. Particularmente executivas mulheres que não apreciaram sua atitude em relação a uma empreendedora mulher bem-sucedida. Não pude deixar de sorrir com a ironia. Harold me enviou uma proposta de resgate hoje, enquadrada como uma parceria mutuamente benéfica, é claro. Timing interessante, Lillian notou. O mercado acabou de avaliar a firma deles em cerca de 1/3 do que valia no ano passado. Você poderia adquiri-los por centavos no dólar se quisesse. Por que eu quereria? Vingança? Justiça poética? Ou apenas bons negócios?
Eles têm alguns relacionamentos valiosos com clientes apesar de seus problemas financeiros. Agradeci e encerrei a ligação, voltando à proposta. Eu queria vingança? O pensamento certamente tinha cruzado minha mente durante aquelas primeiras semanas dolorosas depois que James saiu. Mas eu tinha superado isso agora, focada em construir ao invés de destruir. Mais tarde naquela semana recebi outra comunicação inesperada, um convite para o gala beneficente anual do Hospital Infantil, um evento que eu sabia que os Mitchells sempre frequentavam. O convite veio de Sam Cooper, minha melhor amiga e nova diretora de desenvolvimento do hospital. Antes de você dizer não, Sam antecipou quando liguei para ela, não estou tentando orquestrar um confronto dramático. Mas você é uma grande líder de tecnologia agora, Abby. Não pode evitar esses eventos da sociedade para sempre, e isso é por uma boa causa. Eles estarão lá? Perguntei, não precisando especificar quem eles eram. Provavelmente ela admitiu. A firma de Harold tem sido patrocinadora por anos. Mas também estarão centenas de outras pessoas, incluindo parceiros potenciais para sua nova fundação. Ela estava certa. Não podia me esconder para sempre, e me recusava a deixar os Mitchells ditarem quais eventos eu poderia frequentar. Aceitei o convite. Na noite do gala, cheguei em um vestido vermelho deslumbrante que meu eu anterior nunca teria ousado usar. Minha assistente Zoe tinha me avisado que tanto Harold quanto Eleanor estavam na lista de convidados, assim como James, embora Grace Thompson estivesse notavelmente ausente. Misturei-me confiantemente entre a elite de São Francisco, muitos dos quais estavam ansiosos para discutir colaborações potenciais com minha nova fundação. Estava em conversa profunda com o reitor de um instituto de tecnologia quando senti uma presença ao meu cotovelo. Abigail. A voz de Eleanor Mitchell estava mais suave do que eu lembrava, faltando seu tom imperioso usual. Você está linda. Virei-me para encará-la, notando a tensão ao redor de seus olhos e as joias ligeiramente menos caras que ela usava. Eleanor. Estou surpresa que você esteja falando comigo publicamente. Não está preocupada em se associar com alguém tão... Qual era a frase? Abaixo dos padrões da sua família? Ela estremeceu. Mereço isso. Tratamos você terrivelmente, e estou profundamente envergonhada. Você está envergonhada do que fez, ou envergonhada de ter feito isso com alguém que se revelou rica e bem-sucedida? Perguntei pontualmente. Antes que ela pudesse responder, Harold apareceu ao lado dela, parecendo mais velho e significativamente menos confiante que o homem que uma vez me dispensou em sua mesa de jantar. Abigail, ele começou formalmente. Não sei se você recebeu minha proposta. Recebi, cortei. Minha equipe está revisando. Esperança brilhou em seus olhos. Então você está considerando? Estou considerando todas as opções em relação a Mitchell Investments, respondi neutralmente, incluindo aquisição e reestruturação. A cor saiu de seu rosto. Aquisição? Mas minha proposta era para uma parceria. Sua proposta era para um resgate, corrigi baixinho. Não vamos fingir o contrário. Sua firma está falhando, Harold, e você precisa do meu dinheiro para salvá-la. Não é só sobre dinheiro, ele protestou fracamente. O nome Mitchell ainda carrega peso significativo? Levantei uma sobrancelha. De acordo com o que ouço, sua posição social levou um golpe considerável. Algo sobre tratar uma líder empresarial mulher com desrespeito. Eleanor colocou uma mão restritiva no braço do marido quando ele abriu a boca para argumentar. Merecemos isso, ela disse firmemente. Estávamos errados sobre você, Abigail. Terrivelmente errados. Sim, estavam, concordei. Mas não porque se revelou que eu era rica. Vocês estavam errados em julgar qualquer pessoa do jeito que me julgaram. Estavam errados em pressionar seu filho a abandonar seus votos matrimoniais por avanço social. Enquanto falávamos, notei James nos observando do outro lado da sala, hesitando como se não tivesse certeza se deveria se aproximar. Quando nossos olhos se encontraram, ele começou a se mover em nossa direção, mas dei um leve balançar de cabeça. Ele parou, parecendo perdido e fora de lugar entre os jogadores de poder que agora o viam como tolo que tinha deixado uma bilionária por uma chance fugaz com a filha do presidente. Se me dão licença, disse a Harold e Eleanor, tenho outras pessoas para falar. Quando me virei, Eleanor tocou meu braço gentilmente. Abigail, por favor. Somos família. Não, corrigi. Não somos. Não mais. Mais tarde naquela noite me encontrei no terraço, aproveitando um momento longe das multidões. Um homem se aproximou, estendendo uma taça de champanhe. Você parece que poderia usar isso, ele disse com um sorriso caloroso. Conversas difíceis lá dentro? Aceitei a taça, estudando-o curiosamente. Eu te conheço? Dylan Reis, ele se apresentou. Dirijo a incubadora de tecnologia em Berkeley. Não nos conhecemos, mas acompanho seu trabalho há anos, muito antes da aquisição, na verdade. Seus primeiros artigos sobre protocolos de segurança preditiva eram brilhantes. Pela primeira vez em meses, senti um sorriso genuíno se espalhar pelo meu rosto. Você leu aqueles? Não pensei que alguém fora da minha equipe imediata prestasse atenção naquelas publicações iniciais. Está brincando? Eles eram revolucionários.
A implementação que você eventualmente desenvolveu foi ainda melhor do que os modelos teóricos sugeriam. Conversamos por quase 1 hora sobre tecnologia, desafios de segurança, iniciativas educacionais, sem uma única menção à minha riqueza ou status. Foi refrescante, lembrando por que eu mantive meu sucesso privado por tanto tempo. Quando a noite estava terminando, Dylan perguntou se eu estaria interessada em falar numa conferência que sua incubadora estava organizando. Sem pressão, ele acrescentou: sei que deve receber 1 milhão de pedidos hoje em dia. Na verdade, me ouvi dizendo: eu gostaria disso. Peça ao seu escritório para contatar o meu para organizar. Ele sorriu. Ótimo. E talvez pudéssemos continuar esta conversa tomando um café algum dia? Tenho algumas ideias sobre aplicar seus protocolos de segurança a plataformas educacionais que adoraria ouvir seus pensamentos. Quando concordei com seu convite, percebi algo importante. Estava pronta para seguir em frente, não como sucesso secreto se escondendo à vista de todos, não como a esposa traída buscando vingança, mas simplesmente como eu mesma, Abigail Walker. Com todas as cartas finalmente na mesa, 1 mês depois do gala, sentei-me em frente a Harold Mitchell na sala de conferência do meu escritório no centro da cidade. Minha equipe jurídica tinha preparado uma oferta formal para adquirir sua firma de investimentos em dificuldades. E hoje era o dia em que ele aceitaria ou assistiria ao trabalho de sua vida se dissolver em falência. Estes termos. Ele começou examinando o documento com uma carranca. Eles são bastante rigorosos. É o valor justo de mercado, corrigi. Sua firma tem perdido clientes e capital há meses. Esta oferta representa significativamente mais do que qualquer outro comprador potencial consideraria. Ele colocou os papéis na mesa, parecendo ter todos os seus 68 anos e meu papel daqui para frente. Você manterá uma posição emérita sem autoridade para tomar decisões, expliquei calmamente. Seu nome fica na porta por 1 ano para facilitar a transição. Então rebatizamos completamente. Você anuncia sua aposentadoria imediatamente e se afasta de todos os relacionamentos com clientes. A mão de Harold tremeu ligeiramente quando ele alcançou seu copo d'água. Você está essencialmente me apagando da minha própria empresa. Estou salvando o que resta da sua empresa, retruquei. Sem este acordo não haverá nada para apagar em 6 meses. Ele sabia que eu estava certa. Os relatórios financeiros falavam por si. Seus olhos, uma vez frios e desdenhosos quando olhavam para mim, agora mostravam uma mistura de resignação e algo que poderia ter sido respeito. Você se tornou bastante formidável, Abigail, ele disse baixinho. Eu sempre fui, respondi. Você só nunca se deu ao trabalho de ver. Depois de um longo momento, Harold pegou a caneta e assinou o acordo de aquisição. Quando o fez, não senti nenhuma onda de prazer vingativo, nenhuma satisfação em sua queda. Em vez disso, me senti estranhamente vazia. Vencer desta forma não era tão gratificante quanto eu tinha imaginado durante aqueles dias sombrios depois que James saiu. Há mais uma coisa, disse quando Harold se preparava para sair. Eleanor. Ele olhou para cima bruscamente. O que sobre ela? Entendo que ela tem organizado a fundação da família Mitchell há anos. O trabalho de caridade. Era paixão dela ou apenas obrigação social? Harold pareceu surpreso com a pergunta. Começou como obrigação social, suponho. Mas Eleanor cresceu para se importar profundamente com várias causas, particularmente educação infantil. Por que pergunta? Minha fundação está sendo lançada no mês que vem. Precisaremos de pessoas experientes que entendam tanto filantropia quanto negócios. Se ela estiver interessada, pode haver um papel para ela. Agora Harold parecia genuinamente espantado. Depois de tudo, você ofereceria a ela uma posição? Não por sentimentalismo, esclareci. Se ela é boa no que faz, e se ela pode trabalhar profissionalmente sem trazer história pessoal para isso, então sua experiência poderia ser valiosa. Quando ele saiu do meu escritório, sabia que tinha testado não apenas Harold, mas a mim mesma. 6 meses atrás eu não teria querido nada além de distância dos Mitchells. Agora podia vê-los claramente. Pessoas falhas, obcecadas por status que tinham feito julgamentos terríveis, mas ainda humanas. Ainda capazes de mudança talvez. Mais tarde naquela semana, encontrei Eleanor para um café em um local neutro, um café quieto no meio do caminho entre nossas casas. Ela chegou cedo, parecendo nervosa e notavelmente menos adornada com itens de luxo do que no passado. Obrigada por se encontrar comigo, ela começou, seu tom imperioso usual substituído por polidez hesitante. E pela oportunidade que ofereceu. Estou surpresa, para dizer o mínimo. É uma oportunidade profissional, enfatizei. Baseada em suas qualificações, não em nossa história. Ela assentiu. Entendo. E aceito se você realmente me aceitar. Discutimos os parâmetros do papel. Ela traria sua experiência e conexões, mas decisões finais ficariam comigo e minha equipe executiva. Quando nossa reunião estava terminando, Eleanor hesitou antes de juntar suas coisas. Abigail, sei que palavras são insuficientes, mas lamento verdadeiramente. Não por causa de como as coisas acabaram, mas por causa de como tratamos você. Estávamos errados. Eu estava errada.
Estudei seu rosto, procurando pela manipulação que eu tinha crescido para esperar dela. Em vez disso, vi arrependimento genuíno, o rosto de alguém que tinha perdido não apenas status e segurança, mas também um filho que agora mal falava com qualquer um de seus pais. O que aconteceu com James depois que Grace se afastou? Perguntei, minha primeira pergunta direta sobre ele em meses. Eleanor suspirou profundamente. Ele está à deriva. A firma de marketing o demitiu. Aparentemente, clientes não estavam confortáveis com seu julgamento depois que tudo veio à tona. Ele tem feito trabalho freelance, morando em um pequeno apartamento em Oakland. Ele liga ocasionalmente, mas está tenso. Senti uma pontada de algo, não amor ou saudade, mas talvez compaixão pelo homem que uma vez foi o centro do meu mundo. Ele fez sua escolha, disse simplesmente. Sim, Eleanor concordou. Todos nós fizemos. E todos estamos vivendo com essas consequências. Enquanto a observava partir, percebi que finalmente tinha alcançado algo que o dinheiro não podia comprar. Paz. Não porque eu tinha vencido ou porque os Mitchells tinham perdido, mas porque eu finalmente tinha parado de me definir através dos olhos deles ou de qualquer outra pessoa. Naquela noite encontrei Dylan Reis para jantar, nosso terceiro encontro em 3 semanas. Diferente do meu relacionamento com James, este tinha começado com transparência completa. Dylan sabia exatamente quem eu era desde o início, tanto profissional quanto pessoalmente. Como foi a reunião com Eleanor? Ele perguntou quando nos acomodamos à nossa mesa. Surpreendentemente bem, admiti. Ela está humilde, o que nunca pensei que veria. Ela será um trunfo para a fundação se conseguir manter essa perspectiva. Dylan sorriu. Você é notável, sabia disso? A maioria das pessoas na sua posição não quereria nada com a família que as tratou daquele jeito. 1 ano atrás eu não teria reconhecido. Mas percebi algo importante através de tudo isso. Guardar raiva só me diminui, não a eles. Sabe, além de brilhante, ele brincou gentilmente. Sério, admiro como você lidou com tudo. Tomar o caminho nobre não é fácil. Não é sobre o caminho nobre, corrigi. É sobre descobrir quem eu quero ser agora que tudo está aberto. O sigilo, a traição, a exposição pública, tudo isso me mudou. Só estou me certificando de que me mudou para alguém que respeito. Nossa conversa derivou para outros tópicos. Seu trabalho com jovens empreendedores de tecnologia, meus planos para a fundação, uma série documental que ambos estávamos assistindo. A facilidade entre nós era refrescante depois de anos de omissões calculadas com James. 2 semanas depois recebi uma carta manuscrita real de James. Tinha sido encaminhada através do meu advogado já que ele não tinha mais minhas informações de contato direto. Ele escreveu, escrevi e reescreve esta carta 1 dúzia de vezes, sabendo que nenhuma palavra pode desfazer o que fiz. Não estou pedindo perdão ou reconciliação. Só quero que você saiba que perdê-la foi o maior erro da minha vida, não por causa de quem você se revelou ser, mas por causa de quem você sempre foi, gentil, brilhante e genuína em um mundo de fingimento. Estou tentando encontrar meu caminho de volta à pessoa que eu era quando você me amava, alguém digno do amor que você ofereceu. Espero que você encontre toda a felicidade que merece, mesmo que não seja mais comigo. Dobrei a carta e a coloquei na gaveta da minha mesa, nem respondendo nem descartando. Talvez algum dia falaríamos novamente como conhecidos distantes, nossa história compartilhada desvanecendo em algo menos doloroso. Por enquanto, era suficiente saber que algumas lições tinham sido aprendidas de todos os lados. A tecnologia da minha empresa agora estava protegendo milhões de usuários em todo o mundo. Minha fundação estava se preparando para lançar iniciativas educacionais para jovens mulheres em tecnologia. E eu estava finalmente vivendo autenticamente, não mais escondendo minhas conquistas ou me desculpando pelo meu sucesso. A jornada tinha sido dolorosa, mas necessária. Tinha perdido o marido, mas encontrado a mim mesma, meu verdadeiro eu, inabalável e sem compromissos diante do julgamento e traição. E no final, isso valia mais que qualquer avaliação de $1 bilhão. Quando olho para trás em tudo o que aconteceu, percebo que a maior lição não foi sobre vingança ou vindição. Foi sobre a liberdade que vem com a autenticidade e a força que emerge de ser testada. Todos usamos máscaras às vezes, mas quando essas máscaras se tornam paredes que nos separam de conexões genuínas, o custo é alto demais. Não importa quão douradas essas paredes possam ser,